Olá, hoje a gente vai dar uma olhada numa mudança bem grande, viu? É sobre como o Brasil, a partir de agora, mede os custos no setor público. A gente vai mergulhar fundo numa nova norma de contabilidade, a tal da NBC-TSP 34. Pois é, essa é a pergunta de US$ 1 milhão, né? Quanto realmente custa um serviço do governo? Pensa aí, uma consulta num posto de saúde, a merenda na escola, até a construção de uma ponte. Saber esse custo na ponta do lápis é tipo o primeiro passo, o mais básico, para a gente ter uma gestão pública que seja mais eficiente e, claro, muito mais transparente. Bom, para entender tudo isso, a gente vai passar por 4 pontos principais. Primeiro, quais são as novas regras do jogo, né? Depois, vamos decifrar aquele contabelês, os termos mais importantes. Aí, a gente vê como esses custos são calculados na prática e, por último, a gente amarra tudo entendendo por que essa informação toda é tão crucial. Beleza, então. Vamos começar pelo começo, como se deve. A grande pergunta é: por que raios o Brasil precisou de uma norma totalmente nova só para falar de custos no setor público? O que tinha de errado com a antiga? Olha, a resposta está bem aqui. A partir de 2024, a contabilidade pública no Brasil deu um salto, sabe? Uma verdadeira modernizada. E essa NBC TSP 34, ela não é só uma atualizaçãozinha, não. É praticamente uma nova filosofia, um jeito diferente de enxergar e principalmente de usar a informação de custos. E os objetivos dessa norma são super claros, bem diretos. A ideia não é só criar mais regra, mais burocracia. Pelo contrário, é transformar a informação de custo numa ferramenta de verdade, uma ferramenta prática para boa governança. O foco aqui é dar para o gestor público, sabe, a pessoa que está lá na ponta, condições para planejar melhor, tomar decisões com base em dados e não em achismo e, claro, prestar contas de um jeito muito mais claro para toda a sociedade. E só para a gente ficar na mesma página, quando se fala em governança, é basicamente isso aí. É o conjunto de mecanismos, de controles, que garante que a máquina pública está de fato rodando para entregar o que importa para a população. A informação de custo, nesse cenário, é tipo combustível de alta qualidade que faz essa engrenagem toda funcionar direitinho. Muito bem. Agora a gente entra numa parte que é chave, o vocabulário. Para a gente conversar sobre custos, todo mundo precisa falar a mesma língua, né? Senão vira uma torre de Babel. Então vamos passar rapidinho pelos conceitos mais importantes. Começando pelo básico do básico, custo. O que é custo? De forma bem simples, é tudo aquilo que a gente consome ou usa de recursos para gerar alguma coisa, seja um bem ou um serviço público. Simples assim. Agora, atenção para uma diferença que parece pequena, mas é crucial. Gasto e desembolso não são a mesma coisa. Pensa assim. O gasto é quando se passa o cartão de crédito, sabe? A compra foi feita, a dívida foi criada. O desembolso é quando a fatura chega e se paga efetivamente. No governo é a mesma lógica. O gasto acontece quando se assume o compromisso, o desembolso é o dinheiro saindo do caixa. Nem sempre acontecem ao mesmo tempo. Ok, próxima dupla, custo direto e indireto. O custo direto é aquele que a gente olha e sabe exatamente de onde veio e para onde foi. Por exemplo, o salário da enfermeira que trabalha só na sala de vacinação. Fácil de rastrear. Já o custo indireto é mais complicado. Pensa na conta de luz do hospital inteiro. Como saber que pedaço daquela conta é da sala de vacinação? A gente precisa dividir, fazer um rateio. Esse é o custo indireto. E para fechar o nosso glossário, os custos fixos e os variáveis. O custo fixo, como o nome já diz, não muda muito. O aluguel de um prédio, por exemplo. Não importa se tem pouca gente ou muita gente trabalhando lá, o aluguel é o mesmo todo mês. Já o custo variável, esse dança conforme a música. Pensa no material escolar. Quanto mais alunos matriculados, mais cadernos, mais lápis, mais custo. Ele varia junto com o volume do serviço. Beleza, mas a gente está falando de atribuir custos. Atribuir a quê? A isso aqui, o objeto de custo. Pensa nele como o alvo, o foco da nossa análise. E o mais legal é que a norma dá muita flexibilidade. O gestor pode querer saber o custo final da vacina aplicada no braço da pessoa, ou pode querer saber o custo de uma etapa antes, tipo o custo para manter a sala de vacinação aberta e funcionando. O gestor decide onde colocar a lupa. Pronto, agora que a gente já tem as peças do quebra-cabeça, a pergunta é: como a gente monta tudo? É aqui que entram os métodos de custeio, as diferentes formas de calcular o custo final. O método de custeio é basicamente a receita do bolo. É a regra que a gente vai seguir para decidir quais ingredientes, ou seja, quais custos, entram na conta daquele nosso objeto de custo. A norma fala de alguns métodos principais, como o direto, o variável e 2 tipos de absorção. E falando nesses métodos de absorção, essa tabela aqui já dá uma dica da grande diferença entre o parcial e o integral.
A chave está em como cada um trata os custos e as despesas. Vamos ver o que isso quer dizer na prática. Então vamos lá. No custeio por absorção parcial, a gente só coloca no custo do produto os gastos da linha de frente, da produção mesmo. As despesas administrativas dos bastidores ficam de fora. É bom para enxergar o custo da operação em si. Já no custeio integral ou pleno, o nome já diz, entra tudo na conta. Entra o custo de produção e também um pedaço das despesas fixas, como a do setor administrativo. Isso dá uma visão bem mais completa do custo total para aquela coisa existir. E isso nos leva a uma sacada bem inteligente da norma, a ideia de maturidade. É tipo, não precisa sair correndo sem estar aprendendo a andar. A recomendação é começar pelo simples, pelo custeio direto. À medida que a gestão vai ficando mais experiente, mais madura, aí sim ela pode evoluir para métodos mais complexos, como os de absorção. No fim das contas, a escolha é sempre do gestor, que sabe o que funciona melhor para a realidade dele. Ok, a gente viu o como, viu o quê, agora vem a pergunta de $1 milhão. E daí? Para que serve todo esse trabalho? Por que, no final do dia, saber o custo com tanto detalhe faz alguma diferença? Essa imagem aqui resume tudo de um jeito genial. De um lado, a gente tem os insumos, dinheiro, gente, material, tudo que entra. Do outro, a gente tem as entregas, os serviços e programas públicos que chegam na vida das pessoas. O sistema de custos é a ferramenta que nos permite enxergar o que acontece no meio desse caminho. Ele mostra como os insumos se transformam em entregas e, principalmente, se essa transformação está valendo a pena. E o objetivo final de tudo isso é uma coisa só: gerar valor público. Veja bem, não é só sobre gastar dinheiro. É sobre transformar recursos em benefícios de verdade para a sociedade. Medir o custo, no fundo, é medir o quão bem a gente está fazendo essa mágica acontecer. Mas quem é que usa essa informação toda? Ah, a lista é grande. Claro, o primeiro da fila é o gestor público, que precisa disso para tomar decisões. Mas não para por aí. Os órgãos de controle, como os tribunais de contas, usam. Os políticos, para discutir o orçamento, usam. E, o mais importante, os cidadãos e a imprensa também podem usar. Essa informação é a matéria-prima da fiscalização e do controle social. Resumindo a ópera, um sistema de custos bem feito é tipo um canivete suíço. Ele serve para um monte de coisa. Serve para a gente avaliar se um programa está sendo eficiente ou se está só queimando dinheiro. Ajuda o gestor a tomar decisões do tipo, compro esse equipamento ou alugo? Terceirizo a limpeza ou contrato gente para isso? E o objetivo maior por trás de tudo é um só: melhorar a qualidade do gasto público. É fazer com que cada real do nosso imposto seja usado da melhor maneira possível. E para fechar, a própria norma dá o recado final. E é um recado de ouro. Ela diz o seguinte: a melhoria da qualidade da informação de custos é fundamental para que as vantagens do seu uso sejam percebidas. Ou seja, não adianta nada ter o sistema mais moderno do mundo se o dado que entra nele não é confiável. Lixo que entra, lixo que sai. A confiança na informação é tudo. E isso nos deixa com uma provocação final para a gente pensar. Agora que existem ferramentas melhores para medir os custos públicos, a nossa responsabilidade como sociedade também aumenta. A pergunta que fica no ar é: o que a gente vai fazer com essa informação? Como vamos usar essa nova transparência para cobrar uma gestão pública que entregue de fato mais valor com o dinheiro que é de todos nós? Fica aí a reflexão.